Você percebe que algo grande está acontecendo quando um trailer de apenas 2 minutos se torna palco para mais de 300 mil dislikes. Quando a internet se mobiliza para bombardear uma jovem negra que se atreve a ocupar um espaço que até pouco tempo atrás parecia reservado para homens brancos. Ironheart não é só uma série do Disney Plus, é também um espelho que reflete as inseguranças de quem ainda não aprendeu a lidar com representatividade. O trailer de Ironheart, divulgado oficialmente em 13 de maio, acumulou em poucos dias mais dislikes do que likes, um número que supera até mesmo os recordes extremamente negativos de The Marvels e She-Hulk. Mas por que tanto ódio? Claro que há quem questione a qualidade da série, a história, a fidelidade aos quadrinhos, mas por trás dessa cortina de argumentos, há algo mais antigo e profundo. A recusa em aceitar que uma mulher negra, jovem e genial, ocupe o lugar de protagonista. Para parte do público, Riri Williams não deveria estar lá. E se está, é porque está tomando o lugar de alguém. É um incômodo que beira a indignação, como se a armadura do Homem de Ferro tivesse sido violada por mãos erradas. E a pergunta que fica é, por quê? A resposta não é simples, mas passa por algumas chaves que a gente precisa virar. Primeiro, a cultura nerd, historicamente, sempre se alimentou de uma lógica de pertencimento. Um pertencimento que, por décadas, foi moldado por protagonistas brancos, masculinos e quase sempre alinhados a um certo ideal de masculinidade heróica. O Tony Stark é provavelmente o arquétipo mais marcante dessa construção. Ele é o homem rico, branco, genial, capaz de criar armaduras que desafiam até a própria morte. Um personagem que, de certa maneira, personifica a ideia de que inteligência, coragem e poder tem cor e gênero. Só que aí chega Riri Williams, uma jovem negra com apenas 15 anos nos quadrinhos, que ousa construir sua própria armadura a partir de sucata do MIT. E não satisfeita, ainda se apresenta como uma das mentes mais brilhantes da sua geração. Para parte da base nerd, isso não é apenas incômodo, é inadmissível. Porque para alguns, o heroísmo só é legítimo se vier acompanhado por uma cartilha pré-aprovada de representatividade que exclui o que é diferente. E essa rejeição, ela não começou com a Riri. A gente viu isso acontecer com a Jane Foster quando virou Thor, com a Miss Marvel, com a She-Hulk. E cada uma das personagens enfrentou uma enxurrada de haters extremamente dispostos a questionar a legitimidade da sua presença. Mas a Riri, ela carrega algo a mais. Ela encarna a herdeira espiritual do Tony Stark. Uma posição que para muitos é quase sagrada. E isso ajuda a entender o alto volume de dislikes e de comentários tóxicos que o trailer recebeu. Existe a percepção de que Riri Williams, uma mulher negra, seria apenas uma substituta pro adorado Homem de Ferro, em vez de uma personagem própria. Como costuma acontecer em ataques de review bombing hoje em dia, boa parte dessa reação negativa pode ser atribuída ao racismo e ao ódio direcionado à protagonista, que seria desenvolvida ao longo da série. E isso é uma tendência preocupante que vem assombrando a Disney em vários e vários projetos, mas que também acaba abafando críticas que são legítimas à série. O fato de Ironheart ter ficado tanto tempo engavetado e só recebeu um trailer pouco mais de um mês antes da estreia, isso passa a impressão de falta de confiança da Disney na série e também de uma relutância geral em investir pesado em projetos protagonizados por pessoas negras, a não ser que seja algo de grande nome como Pantera Negra. Os planos para a série foram anunciados em 2020, mas a Marvel fez muito pouco com a Riri desde a sua primeira aparição há quase 3 anos, exceto por um episódio de What If. Simplesmente não houve tempo suficiente de construção para a personagem e o intervalo desde a sua primeira aparição, ele foi longo demais. Só que é importante lembrar, a Riri não foi criada para substituir Tony Stark. Ela foi criada para expandir o universo que ele ajudou a construir. Nos quadrinhos, a Riri surge em Invincible Iron Man, volume 3, de 2016, escrita por Brian Michael Bendis e desenhada por Mike Deodato. Uma curiosidade é que quando Bendis criou a Riri, ele se inspirou em suas 2 filhas adotivas, assim como ele fez com o Miles Morales. Ele queria criar heroínas que elas pudessem admirar, algo que ele mesmo reconheceu
como extremamente rara nos quadrinhos da Marvel ou da DC. Uma adolescente negra de Chicago, que aos 5 anos já era considerada um prodígio. Aos 11, recebeu uma bolsa integral para o MIT. E aos 15, usou peças de sucata para construir a sua própria armadura. E não por acaso, a morte do padrasto e da melhor amiga Natalie num tiroteio é o ponto de ruptura que leva ela a decidir que a genialidade não basta se não vier acompanhada de ação. Essa trajetória de dor, de superação, isso ecoa em cada peça da armadura que a Riri constrói. Diferente do Tony Stark, que começou a sua jornada como uma forma de reparar danos que ele mesmo causou, a Riri começa movida pela ausência, pela perda e pela necessidade de proteger quem ela ama. E é aqui que mora a diferença fundamental entre os dois personagens. Algo que o trailer de Ironheart fez questão de sublinhar. Ela criou uma IA para a armadura dela no estilo do Jarvis ou da Friday, inspirada e batizada em homenagem à amiga morta Natalie. Nos quadrinhos, a Riri ela é fã do Homem de Ferro. Ela conhece cada armadura que o Tony Stark já fez. Ela sabe tudo de cor, incluindo a Silver Centurion, que era um presente pro Holden, mas acabou sendo usada para derrotar o Obadiah Stane. O padrasto dela não foi a primeira pessoa que a mãe dela perdeu para violência armada. Ela também perdeu o pai biológico da Riri. E apesar de ter perdido quase todo mundo que ama dessa forma, a Honey, mãe da Riri, ainda apoia a filha a ser heroína. Ela não gosta muito, mas só pede pra filha fazer o certo, se cuidar e manter as notas boas. A Honey também é a mãe solo que precisa fazer o papel de mãe e pai na história. Se você é uma pessoa negra, provavelmente já conheceu alguém criado por uma mulher como a Honey. E ela é super legal, tranquila, até vê filmes de terror e ficção científica com a filha, ou seja, é uma pessoa incrível. Pouca gente sabe, mas a Riri é fã do grupo de rap A Tribe Called Quest. E detalhe, o Jay-Z não está no top 5 de MCs dela. Mesmo o Riri e o Miles Morales tendo sido criados pelo Brian Michael Bendis, sendo colegas nos Campeões e representando alguns dos poucos heróis negros com suas próprias HQs, a Riri e o Miles Morales, eles não se dão muito bem, mas eles têm uma rivalidade forte, que às vezes parece até amizade. Recentemente, na fase escrita pela Eve Erin, eles quase evoluíram para uma relação de irmãos, sempre se provocando um pouco. E no MCU, a Riri fez sua primeira aparição em Pantera Negra, Wakanda pra Sempre 2022. Na trama, ela é a mente brilhante por trás do detector de Vibranium que chama a atenção de Wakanda e de Talocan. Esse encontro ele não é trivial. Ele conecta a Riri ao universo de T'Challa, Shuri e Okoye, ampliando as possibilidades de diálogo entre ciência, tradição e poder. E estabelece uma ponte simbólica entre o legado de Tony Stark e o universo de Wakanda, um encontro de dois mundos que a Marvel tem explorado com cada vez mais coragem. A série Ironheart se passa logo depois dos eventos de Wakanda Forever, em 2025 no MCU, e isso é importante. A série chega no momento em que o universo Marvel ele enfrenta uma transição de fases depois da Saga do Infinito. Os ossos conhecidos, o Steve Rogers, o Tony Stark, a Natasha Romanoff, já não estão mais lá para segurar a barra. Então é hora de novas vozes, e Riri é uma dessas vozes. Ela não é apenas a herdeira da armadura, ela é herdeira de uma nova forma de contar histórias. E o trailer nos apresenta uma Chicago realista, com grafites, postes de luz, prédios e becos que lembram ao público que a Riri é, antes de tudo, uma garota da periferia. E essa escolha estética não é gratuita. Ela reforça a importância de contar histórias que não sejam apenas sobre super-heróis salvando o mundo de aliens, mas sobre jovens também, enfrentando realidades duras como a violência, como a falta de representatividade e de oportunidades restritas. Como mais uma lembrança de Garota de Chicago, ela está usando no trailer um moletom Jordan feito em colaboração com a artista local Nina Chanel Abney. A Nina Chanel Abney é uma artista de Chicago que trabalhou com a Jordan numa coleção inteira de roupas celebrando o basquete. E esse moletom homenageia o Jordan depois de ganhar as finais da NBA de 96 com o Chicago Bulls. Mas o trailer vai além. Ele mostra a Riri montando a sua nova armadura, reforçando a marca registrada da personagem, o poder de reconstruir, reinventar, desafiar. É nessa reconstrução que o legado do Tony Stark
reaparece não como uma sombra, mas como uma base. Jim Rash, que já havia interpretado o reitor do MIT em Capitão América, Guerra Civil, retorna em Ironheart para dar continuidade a essa conexão com o passado. E além de tudo, o trailer revela a presença de Natalie, a melhor amiga de Riri, que morreu num tiroteio e que nos quadrinhos vira aquela IA que acompanha a Riri. Esse detalhe pode passar despercebido, mas é central para entender quem é Riri Williams. Porque diferente de Tony Stark, que criou o Jarvis como um assistente, a Riri cria a Natalie como uma lembrança, como um antídoto contra a solidão. Um lembrete de que a armadura pode proteger o corpo, mas a memória protege a alma. E a série tem produção executiva do Ryan Coogler, responsável por Pantera Negra, e também tem o roteiro principal da Shinaka Rod, que traz ao projeto um olhar sensível e extremamente atento às questões de identidade, de luto e de amadurecimento. A Sam Bailey e a Angela Burns, que dirigem episódios da série, têm históricos de trabalhos que privilegiam a humanidade dos personagens, o que sinaliza que a série vai muito além de pirotecnia visual. E falando em pirotecnia, o vilão da temporada é o The Hood, interpretado por Anthony Ramos. Nos quadrinhos, o Parker Robbins é um ladrão que adquire poderes místicos ao roubar o manto de um demônio. A escolha de The Hood não é aleatória, ela coloca a Riri, uma personagem que representa a genialidade tecnológica, em rota de colisão com a magia. O mesmo tipo de tensão que nós vimos em Homem de Ferro 3 e mais recentemente em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É uma forma de lembrar o público que a Marvel sempre foi esse espaço de diálogo ou confronto entre ciência e misticismo. Um outro detalhe que pode passar batido para muitos é a presença de Alden Ehrenreich, que rumores apontam como Zack Stane, filho de Obadiah Stane, o vilão do primeiro filme de Homem de Ferro. E se isso se confirmar, vai se fechar um ciclo. A Riri enfrentando as sobras do legado de Tony Stark e ao mesmo tempo mostrando que o MCU é sim um universo em expansão, mas também de conexões profundas. A cultura nerd mostra suas contradições quando é desafiada a abrir espaço para novos protagonistas. O caso da Riri Williams, ele evidencia muito como a representatividade ainda é um campo de batalha, onde cada dislike no trailer é muitas vezes um voto contra a ideia de que uma jovem negra pode ser genial e pode ser heroína ao mesmo tempo. Mas é justamente por isso que Ironheart é tão importante, não como substituição, mas como evolução, porque o MCU precisa de novas vozes, e a cultura nerd precisa aprender que heroísmo não tem cor, não tem idade, não tem gênero. Riri Williams tá aí para lembrar disso, mesmo que tenha que enfrentar haters, dislikes e o peso de uma armadura que no fundo sempre pertenceu a quem tivesse coragem de construí-la. E no final das contas, a história da Riri, ela é um convite para repensar o que significa ser herói. Um convite para reconhecer que às vezes a maior vitória é resistir e existir num mundo que insiste em dizer que você não pode. E depois de Ironheart, o que mais vem aí para Riri Williams? Ironheart é apenas mais um projeto num ano movimentado para a Marvel Studios. A história de Riri Williams, ela chega ao Disney Plus um mês antes da estreia do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, que vai ter o Pedro Pascal, a Vanessa Kirby, o Joseph Quinn, o Ebon Moss-Baccarat nos cinemas. E olhando para o futuro, porém, essa é apenas a primeira etapa para a jovem gênia vivida pela Thor. Embora ela não esteja escalada para Avengers Doomsday, tem rumores fortes indicando a sua presença no próximo filme dos irmãos Russo, Avengers Secret Wars. A Thorne também vai dar voz à personagem na animação Marvel Zombies, que é o aguardado spin-off do What If, que transforma os super-heróis da Marvel em mortos-vivos. E Ironheart estreia no Disney Plus no dia 24 de junho, já com 3 episódios de uma vez só, seguidos de novos episódios toda semana. E se esse vídeo e o que eu tenho feito aqui no YouTube é importante pra você, eu vou te pedir uma coisa. Se torne membro do canal. São diversas recompensas de acordo com a contribuição que você escolher. Só que o melhor é assim o canal vai crescendo e essa comunidade também cresce cada vez mais. Que é um lugar seguro onde a gente fala o que a gente quer
e vocês decidem o que querem ver. Muito obrigado por chegar até aqui, um grande beijo, compartilhe esse vídeo e até a próxima.